Família linda, eu sou Babadigo de Airá e hoje eu vim fazer um agradecimento muito especial. Primeiramente, para minha querida Onira Moda, que é a marca do meu coração. E depois, obviamente, a nossa amada Pilão de Ouro, que fica lá no Campo Limpo, e a nossa loja querida Ilê Axé. Tá bom? São grandes parceiras de grandes projetos como esse, o Pod Blé. Beijo, família. Olha quem tá de volta aqui no Pod Blé. Uma temporadinha de férias, né? De vocês. Mas eu tô aqui com muito, muito amor e carinho. Tava morrendo de saudade da minha família da Unira, da minha família da Pilão e da minha família Leaxé e de você aí em casa. Tava com muita, muita saudades. Mas eu voltei e agora para ficar e com muita, muita, muita novidade para vocês. E hoje é um dia muito especial, né? E eu vou trazer para vocês aqui, que tá aqui do meu ladinho, uma convidada fantástica, uma convidada sensacional, que é uma pessoa que eu tenho certeza que, assim como eu me apaixonei, você também vai se apaixonar por ela. Eu tô com vocês e tá aqui comigo hoje a minha amada Ariadna Arantes. Oi, gente! Obrigada pelo convite, tá participando aqui do Pod Bless, segundo podcast da minha vida, né? Ó, obrigada a todos vocês e vamos que vamos, né? Já preparou aí as Eu perguntas? Tá já, afiado? muito, muito Ai, meu afiadíssimo. Deus! Gente, é impossível não saber quem é essa pessoa linda, essa pessoa maravilhosa que é a nossa Ariadna. E, como ela mesmo disse, é o segundo podcast da vida dela, né? E tem sempre um motivo, né? A gente que é de axé, que é de orixá, a gente tem muita fé, né? Então, tem sempre um motivo. Primeira coisa que eu acho que é, é, é muito importante para a gente saber quem é Ariadna Arantes. Conta pra gente. Bom, a Ariadna não é um personagem, né? Como muita gente acredita. Mas existem, digamos assim, duas Ariadnas, né? A Ariadna das redes sociais, que as pessoas conhecem, extrovertida, modelo, influenciadora, artista. E tem a Ariadna, a mulher, né? Que é mais reservada, mais quietinha. Acho que você esses dias aí convivendo comigo viu o meu jeitinho reservado de ser, né? E eu acho que na vida a gente tem que ser assim também, né? A gente tem que ter o nosso lado personagem e o nosso lado eu mesmo, que é aquele que a gente se reconecta, né? Sim, E eu acho que o outro lado é aquele que a gente enfrenta o mundo, né? Pra não demonstrar as nossas fraquezas, pra demonstrar força às pessoas. E eu sou uma carioca, nascida no Rio de Janeiro, geminiana com ascendente em Leão e lua em Leão, uau. feita de Oxumaré com Oxum na Orimeja, né? E fui feita no Candomblé, iniciada por Orixá, no ano de 2003, dia 2 de fevereiro de 2003, pelo Babalorixá Luizinho de Iemanjá, né? Filho de Ia Gersonita de Exu, Axé Efon. E hoje em dia eu tô, digamos assim, uma pausa, né? Não afastada como às vezes eu até digo para as pessoas, até em uma maneira de me proteger dos haters do candomblé que existe. Mas dei o meu segmento espiritual com o Babalorixá Marcos Vinícius do Omolu do Rio de Janeiro, Axé Olaria, né? Axé Oxumaré. E e hoje em dia eu tô, por opção própria, dando uma pausa nesse quesito da religião, mas jamais dos orixás, né? Axé. A minha religião é orixá, Axé, né? Não exatamente. é o candomblé. E aí dei essa pausa, aí por motivos de intolerância religiosa com próprios adeptos dentro da religião, e como todas as pessoas, né? Todo ser humano imperfeita que sou. Cheguei ao meu limite dos haters, então eu preferi dar um tempo pra mim. Mas como eu disse aqui, nunca dos orixás, nunca da minha fé. Que lindo. Gente, olha só. Eu acho que é o primeiro momento, é a primeira manifestação pública num programa de candomblé, num podcast de candomblé, e que eu acho que uma filha de orixá pode se abrir dessa forma que você está se abrindo, né? E é assim, sabe, gente?
A nossa religião já é tão perseguida, a nossa religião já é tão massacrada, né? A gente tem tantos inimigos fora da nossa comunidade que a gente não precisa bater uns nos outros, né? Então, isso é um absurdo e obviamente, a gente entende, né? E grande parte do candomblé, Ariadna, também, com certeza, se solidariza, né? Porque nem todo mundo é, 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 é de atacar, nem todo mundo é do afronte, né? Uhum. E tem uma coisa que você disse que eu acho que eu gostaria que ficasse muito claro para todo mundo. Gente, a Ariadne é uma pessoa pública, é, é uma pessoa que e ela vai falar um pouquinho da vida dela depois, mas é uma pessoa que conheceu o mundo, né? Que viaja o mundo e que tem uma notoriedade, tem um brilho, tem fama, tem carisma e é uma pessoa de orixá. E o que que essa comunidade de orixá faz com isso, né? O que que a gente o que que a gente consegue como que a gente consegue lidar positivamente com uma pessoa como você que está levando o nome de orixá aonde você passa? Quer dizer, Oxumaré jamais vai sair de você, Mãe Oxum jamais vai sair de você. Então, pra gente, e eu vou falar por mim, e eu tenho certeza que por toda a minha comunidade, pra mim, pra minha família de axé, pra nós, pra nós, pras pessoas de Candomblé que eu sei que eu represento, você é um orgulho. Obrigada. É um orgulho ter você como orixá. É um orgulho ter você levando o nome de orixá. É um orgulho saber que você, uma filha de orixá, carioca, nascida na periferia do Rio de Janeiro, conseguiu viver, resistir, progredir e tá viva graças ao Oxumaré e ao Oxum. Então, pra gente, pra mim, é motivo de orgulho. Pra gente não é motivo de guerra, não é motivo de fobia, não é motivo de ataque. Pra gente é motivo de alegria. Você resiste, você é de orixá. Então, pra mim é isso. Pra gente é isso. E é isso que eu acho que é importante a gente mostrar hoje. Sim, verdade. Linda, linda. É emocionante, gente. É emocionante você tá diante de uma pessoa como ela e saber que ela é de orixá e ao mesmo tempo revoltante de saber que existe uma comunidade que não são os deuses, porque os deuses não julgam, né? Os deuses acolhem, os nossos orixás acolhem, mas existe uma comunidade que segrega, né? Mas a gente está aqui para ter sabedoria e entender quem é ser humano. Exatamente. Conta um pouquinho, você falou da sua iniciação, falou, né? Você tem uma família tradicional de orixá, né? Tanto de nascida como de obrigacionada, né? Então você tem uma família bem tradicional de orixá e a gente, quem convive um pouquinho com ela, a gente percebe que ela tem muito rumbê, que ela tem muita educação de axé, e isso é muito importante. E me conta um pouquinho de como o orixá chegou na sua vida. Como que você chegou no terreiro? Como que você chegou para ser iniciada? Como que você conheceu o orixá? Na verdade, essa minha parte espiritual, eu sempre fui testemunha de Jeová desde criança, né? E aí, enfim, o crescimento, a adolescência, na época de escola, comecei a conhecer meus amigos. E aí tinha um amigo meu em especial que ele frequentava um terreiro de Angola, que também tocava umbanda, e ele falava muito de pombagira, tudo coisa e tal. E olha uma coisa que é interessante, foi que eu não entendia nada. Passava em frente do terreiro de macumba, corria, morria de medo. E aí a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou assim: "Ah, existe um santo que todo mundo quer ser desse santo porque fala que quer ser as gays, tudo quer ser Xumaré". Foi o nome do primeiro orixá que eu escutei na minha vida, foi o Xumaré. Só que falava, entrava no ouvido e saia no outro, porque não entendia nada, né? E aí um dia ele me levou numa gira de pombageira. E aí lá eu conheci, eu tive o primeiro contato com uma cigana, que coincidentemente também eu tenho cigana, né?
E foi maravilhoso que ela falou várias coisas, assim, fiquei chocada como essa mulher sabe da minha vida, as coisas. E aí, logo depois, eu conheci um namorado, que tava pra fazer santo, ele era de Oxum, o Fábio. E aí comecei a ver também ele recebendo Exu, recebeu um tranca-rua lá. E, enfim, aí tinha muita gente de santo. E aí eu vi que tinha um livro lá de Pierre Verger, que contava as histórias dos orixás. Eu, muito curiosa, geminiana, né? Fui olhar e achei lindo aquelas histórias. Falei assim, nossa, que interessante. Parece mitologia, que eu sempre fui muito, gostei muito de histórias, né? Uhum. Tanto é que é a matéria que eu sempre fui ótima na escola. E aí eu conheci o pai de santo dele, que era o Gustavo de Logoendé, filho de pai Luizinho também, que veio a ser o meu primeiro pai de santo, né? Que aí jogou pra mim, aí passou uns ebós na cachoeira. E na cachoeira, nesse dia de ebó, eu sentia pela primeira vez a presença de Oxumaré, né? E ele percebeu que ali tinha uma coisa acontecendo, me tremendo muito, e a gente não sabia se era de frio, se era orixá, mas estava uma coisa muito mística, muito forte. E aí, logo após esse ebó, eu fui visitar. Foi a primeira função que eu fui na minha vida, que foi de uma amiga de santo dele, Mãe Solange de Iemanjá, lá no Colombandê, em São Gonçalo. E ali aconteceu a primeira situação não sei ao certo se foi bolar, o que que foi. Eu sei que meio que eu dei uma desmaiada ali depois de um toque que teve, acordei dentro do rondame deles, né? Do roncó, o sabaj, acho que essa mistura de axé e do refão com axé oxumaré. Até hoje eu não consigo ainda encontrar ou se é roncó, se é sabajé, enfim. E aí, no mesmo dia, eu fui embora pra casa, que foi a primeira vez mesmo que aconteceu o contato com o orixá, foi dentro da minha casa, sem entender, eu nunca entendi nada, né? Sempre fui muito leiga Uhum. nesse, principalmente antes de fazer santo. Fui pra casa e aí trabalhava, né? Fazia estágio, 3 horas da manhã acordada, uma inquietude rolando pra um lado e pro outro. E de repente o negócio pega meu corpo, joga, começa a tremer tudo e pá, paguei. Dentro de casa, com a minha tia dormindo do meu lado, minha prima e eu. Entendi nada, né? Foi ali a primeira manifestação que eu chamaria que eu tive, mesmo de apagar antes de fazer santo. E a partir dali a minha tia começou a falar, me perguntar por que que toda noite eu ficava de joelhos, com a cabeça pra frente e pra trás, e do nada me jogava no chão, ficava rolando de um lado pro outro com o dedo na boca. Sabe? Eu falei, não sei, será que eu sou sonâmbula? E aí fui procurar meu babalorixá, e meu babalorixá falou, tá acontecendo algumas coisas assim, você tem que fazer santo. Tá na hora de fazer santo. Logo em seguida eu comecei a ter crises de pânico. Crises de pânico e ter visões. Aí, até que eu saí desse pai de santo, né? Nos afastamos por motivos pessoais na época. E aí procurei o meu avô de santo, pai Uhum. Luizinho. E aí pai Luizinho jogou pra mim, falou que realmente eu tinha que fazer santo, marcou uma data pra eu ir. E a gente brincava muito nessa época lá no Rio de Janeiro, falava fiz santo na Bacia das Almas, né? Porque eu não tinha condição de fazer santo. Ele falou: toma essa lista aqui, tenta arrumar essas coisas aqui, traz um dinheiro pra gente fazer. E aí não consegui nada, nada, meia dúzia de comida seca, R$ 130 na época, que era até o salário mínimo da época, era R$ 130. E falei pra ele: olha, eu não tenho condições de fazer nada. O que que você pode fazer com isso aqui? Você pode fazer um ebó, um obi. Aí ele olhou, eu lembro desse dia, ele botou a mão na cintura, olhou pra cima, sorriu. Olhou pra mim e falou: a partir de hoje você já tá trancada. Você não sai mais daqui. Você vai fazer seu santo. E aí fiquei 3 semanas descansando o corpo, como você dizia na época, né? Ralando pra caramba. Varrendo, limpando, aprendendo a fazer comida. E aí 3 semanas depois tomei meu bori. Logo em seguida veio a minha iniciação, né? Com a ajuda de vários irmãos de santo, para que eu pudesse me iniciar. E depois da iniciação, fiquei 3 meses de quelê e uma semana dentro do barracão. E eu sou muito grata ao pai Luizinho, e eu já tive a oportunidade de falar isso pra ele. Eu tenho um amor, não tô na casa, mas tenho um amor incondicional a ele.
E uma das coisas que me fez crescer como ser humano na vida e na fase adulta, porque era uma fase de adolescência para adulta, foi esses 3 meses com o pai Luizinho, aonde eu aprendi a lavar, a passar, a cozinhar, a limpar a casa, a cuidar de criança, a ter responsabilidade, a estar do lado dele. E para muitas pessoas pode ser algo muito simples, mas para mim é a maior valiosidade da minha vida, porque ali eu aprendi a ser gente. Ali eu aprendi não só a ser filha de santo, a ter educação de axé, a aprender muitas coisas, mas eu aprendi a ser uma adulta, né? A fase adulta de correr atrás do emprego, de que a vida não era fácil. Eu tive muitos exemplos ao lado do meu babá. E eu tenho um amor incondicional e uma gratidão eterna por ele. E mesmo afastada, porque teve muitas fofocas e mentiras, era uma época que de muita. Era grotesco, né? Vou Uhum. dizer assim. Porque tudo caía no colo do mais novo. E era muita fofoca, e era isso. Então, o tempo que eu tive ao lado dele, eu ainda conseguia, mesmo de querer, me defender. Botava a mão no querer, baixava minha cabeça. Meu pai, isso é mentira. Meu pai não fiz isso, e ele sabia. Mas do momento que eu saí dali do querer, que eu já fui viver a minha vida. Não tinha mais como ficar me defendendo toda hora, porque era longe, um barracão muito longe. E eu ainda me lembro da. Olha, gente, nossa, isso é uma coisa assim que eu ainda me lembro da primeira fofoca, que foi péssimo. Eu fui. Eu sou feita de bafundecá, né? Um Oxumaré que só veste branco. E assim, educado, fui. E saber que só veste branco e provavelmente orixá também. E aí eu fui pra casa do falecido Zito de Xangô. Eu tinha ido primeiro visitar a casa de uma amiga de babá. Ele me levou junto com ele, que eu lembro que foi no dia que acabou todo o preceito. Fui na casa de Arrisoleta de Matamba, né? Que era muito amiga dele, uma senhora muito antiga. E de lá, outros irmãos de santos iam em outro candomblé, que era esse de Zito de Xangô, era um Iaô. E me falaram, não, deixa que ela vem com a gente, tudo. E aí babá me deixou na confiança dos meus mais velhos. E, obviamente, saída de Iaô, tinha acabado de tirar aquele, deu o nome, virei de santo. E aí foram vestir meu orixá, né? E aí, na hora de vestir o orixá, pegaram uma veste pro meu orixá e meu orixá falou que não podia vestir aquela roupa. Porque era um estampado verde e ele só vestia branco. E aí teve uma determinada irmã de santo da gente, que era Iage Bonan lá da casa, que, ó, pelo amor de Deus, já passou isso, já tá tudo perdoado, mas tô contando a história. E chegou no barracão falando que meu chumaré estava envergonhando, escolhendo roupas, que eu não tinha nem idade pra isso. E aí eu sei que foi uma confusão. E aí no Bori, pai Luizinho chamou o chumaré, deu um arraso com meu santo, e enfim. E meu santo educado que era, ficou quieto, né? E o santo vai fazer o quê? Levantar pra rebater? Ficou quieto. E essa foi a primeira vez que eu senti o sabor amargo dessa coisa grotesca que existe, né? Do candomblé, aonde a gente veio no carro conversando. Pessoas que se endeusam e pessoas que humanizam o orixá. Uhum. Então eu acho que daí desse dia em diante, a minha tendência, que era aquela explosão da fé do orixá, tudo, a cada vez mais vinha pegando o desgosto do ser humano, entendeu? E aí, enfim, foram várias outras situações que aconteceram nesse decorrer do tempo. Me afastei da casa, sempre por motivos de fofoca. Voltava e me afastava, porque um fulano falava isso, outro fulano falava aquilo. E aí veio a parte da minha transição, que sempre foi algo muito presente na minha vida, né? Quando eu fiz santo, eu já estava nessa parte de transição. E o meu babá não aceitava muito o fato de eu ser uma mulher trans, né? E isso sempre foi algo muito, tipo, era uma época que as pessoas falavam, lá fora você faz o que você quiser, aqui dentro você é um menino, né? Como se fosse uma opção pra mim, como se fosse um carnaval. Ah, e lá de mulher você se veste lá fora, né? Até porque também eu entendo, por um lado, que eram épocas que as pessoas não tinham tanta informação quanto a esse assunto. E aí, dessas minhas muitas idas e vindas,
eu voltei pro barracão logo após a minha transição mesmo, que eu fui pra Tailândia fazer minha cirurgia, já voltei resignada, com o meu documento retificado pra Ariadne Natalia da Silva Arantes. E aí, quando eu voltei pro barracão, eu já tinha tomado obrigação de 1 ano com um irmão de santo meu, mas sempre como cliente, afastado. Meu irmão de santo foi lá, deu obrigação de 1 ano, eu chumarei, tudo bonitinho. E voltei logo após isso para o meu barracão. E aí, não tivemos nenhuma conversa. O paizinho falou: Olha, não vamos falar nada, você é filho de Iemanjá, essa casa é sua, vai ser sempre bem-vinda. Tudo que passou, vamos deixar para trás, vamos seguir daqui em diante. Comecei a voltar a frequentar a minha casa de candomblé, onde fui iniciada. E aí, só que acontecia um fato que eu tava sempre muito deprimida. Eu era sempre muito alegre com o orixá, sempre tive aquela alegria de estar ali, depenando uma galinha, ou na roda. Sempre tive muita alegria. O candomblé sempre foi alegria pra mim, sempre foi vida. Eu tinha prazer de estar numa função que não tivesse depois um candomblé, uma função de alguém que foi tomar bori. E eu tava lá porque eu adorava aquela atmosfera, estar no meio dos orixás. Eu tinha o prazer de estar botando a minha cabeça no chão pros orixás. Eu sempre vivi muito isso intensamente. E aí, eu tava muito reprimida, tava muito deprimida e não queria mais participar das rodas de candomblé. Aí ficava enfiado o tempo todo na cozinha. E era o fato de eu ser uma mulher e estar ali tendo que estar vestida de menino. E os meus irmãos de santo, meu pai pequeno, meu pai pequeno e o meu padrinho de Oruncó começaram a reparar muito essa tristeza que estava muito estampada. E aí meus irmãos de santo se reuniram e foram a favor de mim conversar com o babá e falar: Babá, ela sempre foi muito alegre. Ela sempre foi uma pessoa muito viva aqui na nossa comunidade. E ela tá triste, a gente tem certeza, porque ela tá se vestindo de uma maneira que ela não se identifica, né? E aí eu lembro que ele me chamou pra conversar, ele botou a mão na minha mão e falou: Você não é mais aquele menininho que chegou aqui. Vai botar uma baiana. Então, tipo assim, pra uma pessoa que era muito antiga de santo, de todas essas vivências, também trazer o novo pra ele, né? Eu acho que deve ter sido muito difícil. Mas naquele momento, Babá Luizinho foi um ser humano, além de tudo, né? Porque eu não posso estar feliz numa religião que eu vou pra ter equilíbrio e felicidade se me encontrar com meus orixás tá infeliz. E eu lembro que eu corri pra colocar a primeira baiana que eu coloquei na minha frente, toda amassada, toda encardida. E eu tava feliz. Eu falei: Gente, não era só botar a saia pra me mostrar pro povo, era ser eu. Era ser a Ariadna, a mulher que tá aqui, né? Porque eu costumo sempre de ver, o nosso amigo Clau falou uma coisa que é muito verdade. Se eu falar alguma coisa de errado, você me corrige. Na hora que tá se construindo a nossa cabeça, eu aceitei essa vivência na minha vida. E é o que as pessoas do candomblé não entendem. Que antes da gente vir na nossa vida terrena, a gente escolhe a nossa cabeça. Então, será que Ori, que vive aqui, né, na minha cabeça, já não sabia que eu ia passar por tudo isso? Que era essa a vivência que eu tinha que ter? Então, isso não é uma escolha. Eu tô vivendo o que eu tenho que viver. Entendeu? Porque nós somos espíritas, né? Digamos assim também. Então tem uma explicação espírita pra ser isso. E infelizmente eu já escutei de pessoas do candomblé que eu era era como se eu fosse uma resma de espiritual, um resto, alguma coisa assim. Imagina eu, que foi uma pessoa sempre muito de um bom caráter, de uma boa índole, nunca fiz mal a ninguém, tem que escutar um tipo de coisa desse, né? Então, cada ano que se passava, esses ataques me reprimiam. Não era só botar uma saia pra rodar, entendeu? Não era só dar close. Era minha vivência, minha história, quem sou eu. Não é uma opção. Eu nasci assim e fui atrás do encontro do meu corpo com a minha alma. Por isso que eu fui me transicionar. Porque eu fui ser quem eu sou, em fato, né? E aí, depois disso daí, eu me afastei novamente, saí da casa por várias histórias e tudo. E procurei um novo babalorixá, que foi Babá Marcos Vinícius de Omolu, que sempre me recebeu de braços abertos, como uma mulher, e sempre lutou por isso. Uma pessoa muito culta, com faculdade, 2 faculdades.
E sempre me abraçou como uma mulher, como a Dofona de Oxumaré, como a Ariadna, como a Ebome da casa dele. E daí pra cá, sempre fui muito acolhida pelos meus irmãos de santos, disso não tenho o que dizer. Dentro da minha casa de candomblé sempre fui muito acolhida, nunca teve gente me apontando ou gente questionando, nunca teve. Isso eram as pessoas de fora, esses grupos de Facebook que se reuniam para falar mal de orixá, que inclusive já participei no passado, por curiosidade, tudo, também não vou ser hipócrita, era um momento que era uma pessoa muito imatura. E só que me incomodava muito, cada vez me incomodava mais sair desses grupos, exatamente por perceber que tinha uma endeusação, digamos assim, do ser humano e uma humanização do orixá. Eu não concordava com isso, entendeu? E foi mais ou menos isso daí que começou a me afastar da religião candomblé, né? Ao ponto de pessoas fazerem enquetes sobre a minha vida Oi, pra né? falar, você acha certo, Ariadna, botar saia? Certo. Por que que certo? Por que que não pode? Ai, porque lá atrás, gente, nossos ancestrais nem considerados gente era. Exatamente. Negros não eram considerados gente. Negros não tinham alma. Negros Alma, não né? tinham alma, não podiam entrar nas igrejas. Entendeu? A nossa fé tinha que ser escondida abaixo de santos da Igreja Católica, com toda essa perseguição que nós sofremos, com o racismo que é vivo hoje em dia. E ainda assim existem pessoas dentro de uma religião que é perseguida por ser considerada minoria. Entendeu? Pai, depois eu corto. Hum. É que o microfone tá tampando muito seu rosto, pai. Ah, tá. Desculpa. Imagina. Pessoas que eram perseguidas por religiões cristãs e são perseguidas hoje em dia por religiões evangélicas e dentre tantas outras, né? Até por ateus mesmo, enfim, vai perseguir pessoas que precisam ser acolhidas. Porque ninguém se decide, ai, vou me vestir de mulher do dia pra noite. Entendeu? A Uhum. gente passa por um processo de transição, a gente passa por psicólogos, a gente passa por psiquiatras. Ah, mas antigamente não tinha nem a cura pra gripe. Quem dirá saber o que que era ser a condição de uma mulher transexual, Uhum. né? E isso me fez muito me afastar da religião, mas não da minha casa. Eu sempre falava, aí eu passei a dizer que a minha religião era a minha casa de candomblé, e quando via que essas pessoas ainda assim me perseguiam, eu decidi me afastar. E falei, a minha religião, a partir de hoje, se chama Oxumaré Oxum. Que lindo. Gente, Essa é a minha religião, Oxumaré e Oxum. Todas as outras coisas, casa, toque, roupa, nada disso. Nada disso mais me representa. Porque eu sei que além disso, muitas pessoas estão ali como um hobby pra beber e comer. Eu acho um absurdo as pessoas não esperarem tocar pra Oxalá entrar pra ir se servirem da comida. As pessoas antes de Oxalá tá lá sentada. Então teve muitas outras coisas também que me fizeram ter o desgosto de dizer, eu sou do candomblé. Porque eu era uma pessoa, há 11 anos atrás, lá de Big Brother, que nunca medi as consequências de falar de ser do candomblé. Porque você sabe que isso tem um peso de preconceito no meio das pessoas, no meio artístico. Eu nunca me escondi. Sempre assumi. Sou do candomblé, sou feita de Oxumaré, entendeu? Recebo pombagira, recebo cigana. Nunca me escondi atrás desse medo. E era algo que me prejudicava financeiramente. Porque eu não tinha uma contratação como outras pessoas. Eu tinha um repúdio das outras pessoas que não era da matriz africana. E ainda assim sendo massacrada pelas pessoas da matriz africana. quer dizer, é difícil, Entendeu? né? É como eu falei naquele primeiro podcast. Eu não era contratada como uma artista pra fazer presença VIP no meio dos héteros, por não ser considerada uma pessoa hétero, e não era bem-vinda no meio gay, porque eles falaram que eu me operei, então eu não era mais da comunidade LGBT. Então eu perguntava qual é o meu lugar? Quem é que me acolhe? Então, a partir daí, eu falei: quem me acolhe é o meu pai e minha mãe. Eu chamarei Oxum. E eles, ninguém vão poder falar que eu não posso orar por eles, servir a eles, adorar eles. Que ninguém pode mandar na minha fé, no meu coração. Então, Exatamente. da minha religião, eu fiz do meu coração a minha religião. Aqui é o templo de Oxumaré Oxum, é aqui dentro. Eu não preciso estar frequentando uma casa de candomblé
pra estar em contato com eles. Eu posso estar numa cachoeira, eu posso estar na minha cama, eu posso estar no mar, eu posso estar na mata, posso estar dentro do avião viajando pelo mundo e estar ali em contato com meus orixás. Gente, eu não sei vocês, mas eu já chorei várias vezes aqui e me emocionei. E assim, diante dessa sua fala, Ariadna, eu acho que tem várias coisas que são muito importantes a gente ressaltar, recriar, e falar e repetir para você que está aí e tendo a oportunidade de ouvir uma pessoa como ela, que viveu tudo isso que viveu e que não desistiu do orixá. Gente, é, ninguém escolhe o que vai ser na vida, sabe? Eu acho que se todos nós tivéssemos escolha, nós iríamos querer ser o que fosse mais E fácil. não é uma escolha, é uma condição, entendeu? Exatamente. Eu nasci assim e, enfim, Quer dizer, você não ia escolher passar por tudo isso. jamais. Quem vai Se de querer fato você escolher não. sofrer? Exatamente. Sabe? Então, quer dizer, eu acho que falta empatia nas pessoas. Falta se colocar no lugar do outro. Sabe? Gente, presta atenção. Nós temos uma pessoa pública que chega a ser revoltante, Ariadna, porque a nossa religião é muito perseguida pelo lado de fora. Nós somos atacados. Sabe o que me deixa triste também, Diego? Por exemplo, esses grupos de fervo dos espíritos e etc e tal que existem por aí, né? Que tendem a denegrir a nossa própria religião. As pessoas julgam muito o que o outro faz dentro da casa do outro. Cada um faz o que quer dentro da sua casa, já começa por aí. E uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem é que nós somos espiritualistas. Sendo espiritualistas, nós temos um sexto sentido aflorado. Nós temos vidência, nós temos clarividência, alguns têm telepatia, enfim. Essa é uma maneira também de se comunicar com os deuses. Escutamos, entendeu? Não foram várias vezes, mas já teve situações que eu escutei cigana falando no meu ouvido e me salvando de situações. Umas 3, 4 vezes na minha vida eu ouvi, quando o negócio aperta muito, eu não vou dar importância pra esse espírito, essa luz que tá vindo aqui soprar no meu ouvido, porque a cartilha diz que isso não existe. Então, que espiritualistas somos nós? Uhum. Então, acho que as pessoas precisam parar de tomar conta da casa dos outros que os outros faz, ou o segmento dos outros, porque isso só faz com que a desunião cresça. Uhum. Você acha que aquilo dali é errado? Guarda pra você então. É errado na sua casa, talvez na do outro não seja. Exatamente. Eu acho que tem que começar a haver um respeito para que a nossa religião comece a ser levada mais a sério, de dentro pra fora. Exatamente. Entendeu? Porque é o que acontece dentro que faz com que as pessoas de fora, às vezes, muitas das vezes, não respeitem. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, se o povo de dentro não te aceita, o de fora não é obrigado. Exatamente. Não é? Se o povo de dentro não te aceita. Agora, gente, vocês conseguem imaginar a magnitude de ter uma pessoa como a Ariadna defendendo a religião, defendendo a fé que ela professa publicamente em todas as redes sociais, em todos os meios de televisão e comunicação. Vocês conseguem entender a importância que é ter uma Ariadna falando e defendendo a comunidade terreiro, falando sobre nós, se reafirmando e dizendo, se declarando: eu sou feita de orixá, eu sou filha de Oxumaré. Agora, você que está aí assistindo a gente, para pensar, para pensar o quão importante ela pode ser para a gente, o quanto importante ela é. Eu tenho filhos e filhas que se espelham na sua luta, que se espelham em você como ser humano, como pessoa, como Omorixá. Então, quer dizer, existe sim pessoas que vão te criticar, como vão criticar a princesa Diana, como vão criticar a rainha da Inglaterra. Mas existem pessoas que vão te apoiar. E de fato, o Xumaré te aceita do jeito que você é. Então isso precisa ficar claro. Independente da opinião de cada um. Sabe que eu já escutei de um desses administradores desse grupo? Que eu não recebi o Xumaré, eu recebi um Egum. Olha isso, gente. A falta de respeito com o orixá. E com o sagrado do outro. Agora, se você não respeita o sagrado do outro, de fato você não respeita o seu próprio sagrado. Exatamente. Então, o que eu acho que
acho que a maior, Ariadna, a maior lição desse nosso bate-papo hoje, para você que tá vendo a gente, primeiro que é entender um outro lado e conhecer uma Ariadna que poucas pessoas conhecem, né? Conhecer o ser humano Ariadna e presta atenção, gente, o tudo de bom que Oxumaré fez na vida dela. Se Orixá não existisse, se Orixá não estivesse feliz, se Orixá não estivesse de acordo em você ser o que você sempre foi, só não estava adequado a ser, Oxumaré não tinha lhe dado o mundo, Oxumaré não tinha lhe dado a vida, Oxumaré não tinha lhe dado o progresso. Então, e você tem essa consciência, por isso que você é grata a ele e é grata ao seu Babalorixá, né? Então, assim, eu te peço, aqui no meio do Podblé, eu te peço perdão, perdão pelo nosso povo. Não, eu Que sei não que cabe, não. Eu que não não, generalizo, eu sei eu que não sei, é mas todas as assim, pessoas. você não merece isso. O Xumaré não merece isso. Uhum. E é isso. A nossa luta, a minha luta, para quem me conhece, é isso. É colocar os deuses, os deuses orixás, os deuses africanos, no lugar de Deus. Eles são deuses. Sim. Nós somos servos de orixá, súditos de reis e rainhas africanos, e nós somos filhos de orixá. E que também as pessoas tenham consciência que o orixá que pega a cabeça do que fez ontem e o que fez há muitos anos atrás é sempre o mesmo, né? Exatamente, Que infelizmente exatamente, esse é um mal que. Ai, o santo do novinho. Não, gente, o orixá é sempre o mesmo. A idade é a nossa. É a exatamente, nossa viver, nosso corpo que tem idade. O orixá exatamente, não tem idade, né? exatamente. Ari, conta pra mim como que foi o Big Brother Brasil? Foi planejado? Foi um acidente? Como que você foi parar na casa mais vigiada do país? Não tomei a pílula do dia seguinte com Big Brother, né? Big Brother, eu fiz a inscrição, respondi o questionário, mandei faltando 2 horas para terminar a inscrição e dei a sorte de entrar. Foi por aí que começou tudo. E fui lá, fui a primeira eliminada, né? E infelizmente fui a primeira eliminada por um preconceito da sociedade, né? Porque eu não tinha feito nada contra ninguém, tudo. Mas obviamente um jogo que precisa ter uma primeira eliminada. Só que eu tenho a consciência de que sim, eu fui eliminada pelo preconceito das pessoas. Então, olha só, é uma pergunta que eu ia fazer, mas já tá meio que respondida. Quer dizer, você sabe, você sente que você foi eliminada do Big Brother por ser uma mulher trans. Sim, sim. Então, isso é puro preconceito e pura transfobia. Agora veja, 11 anos depois, é isso? 11 anos 11 depois. anos depois, nós temos uma mulher trans, que é a Linda Que Quebrada, também é de Candomblé, que né? também é de Candomblé. Só não sei, mas acho que era de Oxum, né? Eu Não não sei, lembro. gente. De Exu. De, Ele é de Exu. Ela é de de Exu? Exu. Ai, que Então, legal. não sei o orixá dela. Mas a gente tem aí uma mulher trans, 11 anos depois, no Candomblé, de Candomblé, que está no Big Brother Brasil. Agora veja, a gente estava conversando aqui há pouco por detrás das câmeras. Se a Linda Quebrada hoje está no BBB, se a Linda Quebrada hoje é forte, se a mulher trans dentro das redes sociais, dentro da imprensa, dentro do mundo artístico, ela é minimamente respeitada, é porque existiu uma Ariadna Arantes há 11 anos atrás, que lutou, criou caminhos, criou perspectiva para que hoje pudesse ter a Linda Quebrada. E se a Ariadna resistiu, é porque teve uma Roberta Close, alguém que antes, que foi antecessora a você, que lutou pelo seu direito e que te deu vontade de persistir, de vencer, sabe? Então, para nós, eu acho que para toda a comunidade de terreiro, para toda a comunidade trans, LGBTQIAP+, é muito importante ter a Linda Quebrada hoje, né? Mas é importante entender que se ela tá lá, se ela tem um espaço lá, esse espaço é verídico, é justo e é dela, é porque também outros, como você, Ariadna Arantes, lutou, construiu, chorou lágrima de sangue para poder estar ali
e para poder criar uma sociedade minimamente respeitosa com o ser humano, né? Sim. E aí você foi pro Big Brother e sua vida mudou. Agora, você vê, olha o que ela disse, gente. Eu me inscrevi 2 horas antes do término das inscrições. E aí foi uma sorte eu entrar. A gente não acredita em sorte, gente. A gente acredita em orixá. Então a gente sabe que foi o Xumaré, que é o Deus da transformação, que transformou sua vida. Colocou Uhum. você onde você tinha que estar. Colocou você em evidência. Colocou você aonde você precisava estar para levar o nome dele, para levar o que ele fez de bom na sua vida, que ele transformou a sua vida, como com certeza o orixá transforma a vida de muita gente que não tem condição de dar o testemunho. Sim. Então, isso que a Ariadna está vindo falar hoje também aqui é um testemunho de orixá. Sabe? Vocês precisam se atentar nisso, gente. Se atentar, parar de ficar criticando o outro, parar de falar mal do outro, do terreiro do outro, do filho de santo do outro, se põe saia, se põe calça, se essa roupa é bonita, se a roupa é feia. Olha isso. Orixá trazendo renovação, vida, perspectiva, esperança para a vida de uma pessoa, sabe? E a Ariadna não é diferente de ninguém. Ela é ser humano, de carne, de osso, ela chora, ela sofre, ela sorri, sabe? Eu não sei vocês, mas eu tava aqui do lado chorando, imaginando como que é uma pessoa tendo uma fé, tendo alegria de viver, de estar dentro de uma casa de candomblé e não poder ser você mesma. Sabe? Ela não estava desrespeitando ninguém, ela não estava maltratando ninguém, ela não estava com soberbia, ela não estava pisando em ninguém, ela só queria ser ela mesma. Então, quer dizer, é o mínimo que o orixá espera. E eu Uhum. tenho muito orgulho de você. Muito, 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 muito orgulho de você. Obrigada. Viu? Tô muito feliz, eu acho que é fantástico ouvir tudo isso. E depois do Big Brother, como que sua vida seguiu? O que que você fez da vida? Você foi conhecer o mundo? Como que foi? Depois do Big Brother, eu ainda vivi 2 anos colhendo frutos, né? Como uma pessoa famosa, mas cada ano que passava vinha mais Big Brothers, a gente vai ficando um pouco no anonimato. E aí eu voltei pra Itália, me casei, né, com meu esposo, com meu ex-marido. E, e aí fiquei vivendo por lá, viajei o mundo, viajei 30 países, Uau! aprendi a falar outros idiomas, vivi vários outros amores, vivi a vida. Que linda, que linda. Agora conta pra mim, o que te fez. A gente viu aí, né, algumas notícias de uma possível projeção, de um possível projeto político da Ariadna Arantes. Conta Uhum. pra mim como surgiu isso. Isso tudo surgiu através de um amigo meu que sempre insistia de que eu tinha que entrar pra política e eu tinha um medo de entrar na política e eu não sabia por quê. Porém, sempre fui muito politizada no sentido de militância, né? Sempre lutando pela visibilidade mesmo da mulher trans, da comunidade LGBTQIAP+, em geral, da mulher preta. Então eu sempre tive essas militâncias e sempre usei os meus espaços para denunciar maus tratos, com animais, meio ambiente. Então sempre fui politizada, só que sempre no conforto do lar, né? Sem poder fazer nada, apenas usando a minha voz para fazer denúncias. E eu senti uma necessidade de fazer algo. E aí juntou todos esses anos com meu irmão, que me incentivava muito, esse amigo que insistia. E ele falou que tinha um partido que me convidou para ter uma reunião. Só que esse era um partido mais voltado para a direita, era um centro-direita, né? E eles queriam reformular o partido, tudo coisa e tal. Só que eu não me sentia à vontade naquele partido, mesmo não entendendo e conhecendo tanto. Meu sexto sentido tava apontando aqui, ó. Acho que aqui não deve ser muito legal pra você nesse momento, não. E aí, daí, depois que eu terminei, que saí dali, tive toda a reunião, todo mundo me tratou muito bem, e tudo. Eu saí dali, dando a entender aos meus amigos praticamente de que eu não queria aquilo pra mim. Só que ficou aquela sementinha plantada. Por que Uhum. não, Ariadna?
Por que não mais? Por que não fazer? Usar da sua voz, do seu poder midiático para fazer algo. E aí, eu tava passando por umas turbulências pessoais na minha vida também. Muita coisa aconteceu comigo nessa virada de ano, que nem tudo a gente vai ficar postando nossas tragédias nas Sim, redes com sociais. certeza. E aí eu precisava muito falar com o Claudinei Prieto, que é o meu mestre na Wicca, né? Porque muita gente não sabe, mas eu também frequento a Wicca. Eu amo magia, histórias, lendas, bruxaria, tanto numa mitologia africana, mas também como nas outras mitologias mundiais que existem. E aí naquele momento eu precisava conversar com ele, falar sobre minha vida, mais como um amigo mesmo. E aí, conversando com o Claudinei, ele me pega o telefone, ó, tic, 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 tic. Tô trazendo uma pessoa aqui pra você conhecer, que foi essa criatura maravilhosa aqui. Mas até por entender muito, ter trabalhado muitos anos com política, então caí em boas mãos, né? Acho que foi tudo entrelaçado pelas nornes, né? Sim. As que trançam as linhas do destinos. E aí dali a gente foi ter um jantar, e aí rapidamente ele já pegou e já fez a ponte entre mim e Geraldo Alckmin, né? Fez esse encontro aí. E a gente foi um encontro mesmo até apenas para conhecer um pouco de política, apenas para saber o posicionamento dele quanto às minhas ideias e pautas e projetos que eu tenho, que depois da filiação todo mundo vai vir a saber que tá todo mundo, né, com muita curiosidade, todos vocês vão vir a saber sobre as minhas propostas, as minhas ideias, as minhas vontades. E os meus desejos, que eu tenho certeza que todos vão dar certo, vão ser realizados nesse meio da política. Então foi através do Babá Diego, que é um grande amigo meu hoje em dia, e também o meu assessor, já é meu assessor, né? Que me colocou nesse ritmo e me fez acreditar que a minha voz pode ecoar não só num estado, mas para todo o país. Então daí nasceu a vontade de vir como deputada federal. E muita gente tem me questionado, por que você não começa de baixo? O que seria começar de baixo? Ser vereadora? Será que ser vereadora é começar de baixo? Cada um tem as suas exigências. E Exatamente. as minhas exigências políticas nesse momento, voltado para uma comunidade que tende a crescer a cada dia e cada vez menos é invisibilizada, é de que seja algo que tenha um impacto nacional. E Exatamente. sendo conhecida nacionalmente, com a Mariagem, né, que participou do Big Brother, participou do No Limite, é uma influenciadora digital, a necessidade de ser uma deputada federal vem daí, né? De ser uma pré-candidata a deputada federal. Tem que me corrigir, gente, porque a gente tem que falar certinho, Uhum. né, nessas situações. Então, eu sou uma pré-candidata a deputada federal exatamente por isso. Pelas exigências que existem no país inteiro, de leis e de pessoas dentro do plenário que representem, porque hoje em dia quem toma decisões, por exemplo, a favor da comunidade LGBTQIAP+, é o judiciário. Né? É o STF. E nós não temos uma representatividade lá dentro do Exatamente. plenário para falar assim: essa daqui é uma deputada federal que ela vai poder entender o que uma pessoa sente na pele, na carne. Uhum. Sendo uma mulher preta da pele clara, sendo uma mulher trans, sendo uma mulher intersexo e sendo uma mulher, eu praticamente abordo todas as mulheres, né? Uma mulher que quer ser mãe, porque eu quero ser mãe, entendeu? E muito em breve eu quero ser uma mãe, que provavelmente vai ser uma mãe solteira, porque eu sou solteira, não tenho um companheiro. E que entendo também, porque vim de uma mulher eu fui abandonada pelo meu pai com 3 meses de nascida. Então a minha mãe teve que lutar muito comigo e com meu irmão. Então eu tenho muito essa vivência. A minha tia que me criou cresceu uma filha sozinha, sem o marido. Entendeu? A minha avó cresceu filhos sem o marido. Então eu sou uma mulher de visão ampla para a vivência da mulher, para a vivência da mulher intersexo, para a vivência da mulher trans e para toda a comunidade LGBTQIA+, até por ter sido uma pessoa também que passou por todas as fases, Sim. né, antes de me transicionar. Eu vivi a experiência de um menino, eu vivi a experiência de um gay, eu vivi a experiência do que é ser a transição de um gay para uma pessoa que se identifica trans e a opressão de que eu não podia ser trans, que eu apenas me montava escondida, né, e Uhum. depois a coragem de assumir a travestilidade
de Sim. ser uma travesti e de me impor para ter o respeito e de fazer a transição ao nível máximo, digamos assim, com o meu corpo, de fazer a transgenitalização e ter uma vida como uma mulher trans. Passei por todas as fases. Então eu sei muito bem o que que é viver na pele. Eu sei o que que você não ser ouvido, ser invisibilizado, é ter a sua luta criticada como se fosse um barraco, uma polêmica, né? Não tem como a gente falar da morte de três mulheres trans, três travestis, como foi há pouco tempo atrás, e não ser polêmico, porque foram 3 vidas ceifadas, né? Exatamente. Eu não tenho como não falar de uma mulher que estava amamentando agredida, usar o meu espaço para falar sobre isso, porque apesar de não ter tido um filho amamentado, eu sei o que que é, porque eu já presenciei e como Você já foi a filha, né? já fui a filha, entendeu? De Exatamente. uma mãe solteira que precisou amamentar também, e de ter pessoas que olham para ela torto e julgam. Gente, e além de tudo isso que ela disse, ela ainda é uma filha E também de sendo uma orixá. filha de orixá, Olha isso. wiccaniana, uma religião pagã, e Exatamente. espírita, porque eu também frequento o centro espírita, eu sou muito espiritualizada nesse sentido, e saber das necessidades que uma religião invisibilizada pela as que se julgam maioria e potentes sofrem, né? Então por isso que também eu tô aqui para dizer para vocês que é errado você dentro da religião não acolher pessoas da religião e estar ali julgando. A gente precisa se unir para que a gente consiga atingir o auge e o respeito das pessoas. Você viu Exatamente. esses dias o vídeo que eu publiquei nas minhas redes sociais? Sim, Uma vereadora travesti que estava lá, que também foi profetizar a sua fé e foi bombardeada, sozinha, única ali dentro, gritando, entendeu? Tentando ecoar sua voz pela fé. olha E não só. tinham outras pessoas, mas tinham vários cristãos ali, Uhum. vários seguidores de Jesus, que eu acho que aquela pessoa nem era cristão, porque eu acho que o cristão verdadeiro mesmo, ele prega o amor, Exatamente. entendeu? E aquelas pessoas estavam todo o tempo pregando o ódio, que é totalmente contrário da do segmento deles, né? Exatamente. Então eram pessoas fanáticas que estavam ali todas contra uma. Olha como seria bonito se tivessem mais vereadores da religião de matriz africana, mais vereadores wiccas ou espíritas que tivessem ali para dar a mão a ela e falar: eu tô Sim, aqui contigo. Mais pessoas no cenário político que sejam mulheres trans, homens trans, entendeu? Pra estar ali, nós estamos aqui, que você não precisa nem ser daquela religião, mas tá ali apoiando, porque você que é exatamente. minoria sabe o que que a gente sofre. Nós que somos da Exatamente, minoria exatamente. sabemos o que a gente sofre. Até porque o fanático neopentecostal, esse cristão fanático, ele não vai perguntar se você é da Wicca, se você é da Umbanda, se você é do Candomblé ou se você é kardecista. Ele vai demonizar a sua Ele fé. vai demonizar sua fé, impor que a fé dele é a correta. Exatamente. Como Então, lá o cara falou, Niterói é do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que determinou isso? exatamente. Quem foi Quem? que determinou isso? Até Exatamente. porque se a gente for parar para falar de religião, segundo a Bíblia, o cristianismo, Satanás foi expulso para a terra. Então a terra é de quem? É do Senhor Jesus Cristo, né? Então é Então complicado. é complicado. Então, eu acho que a terra é de todos nós, somos nós que fazemos, são nossos atos que fazem com que a terra se movimente, que a terra seja um lugar habitável. Então, somos nós que temos que estar aqui para lutar pelo meio ambiente, entendeu? Para fazer a nossa parte. Não adianta dizer, eu vou pegar essa garrafa aqui e vou jogar no lixo. Não, mas eu vou pegar e vou reciclar. Cada um fazendo a sua parte para um mundo melhor, cada um fazendo a sua parte para que nossa religião não seja invisibilizada, cada um fazendo a sua parte para que mulheres trans sejam acolhidas. Você não precisa ser trans para você acolher uma mulher trans, entendeu? Basta ter amor e respeito dentro de você, É entendeu? isso mesmo. E se, como diz a Pepita, né? Se coloca no lugar dela 5 segundos, né? Exatamente. Exatamente. Gente, a gente está caminhando para o fim desse papo maravilhoso e eu queria terminar com uma frase que eu acho lindo, que é nada sobre nós sem nós. Exatamente. Né? Então, assim, nada que decidam, ou que falem, ou que pensem sobre nós sem nós. Nós precisamos estar aonde decidem por nós. E é isso. Nada sobre nós sem nós.
É a gente que vai fazer, é a gente que vai decidir, porque a gente tem a autonomia da nossa vida e das nossas escolhas, Exatamente. né? Então eu quero agradecer o carinho, a maravilha que tá com você. Me emocionei várias vezes com a sua história linda. Peço para que você continue essa mulher maravilhosa. Eu peço que você continue essa estrela, que você possa brilhar. E eu vou pedir, peço ao Oxumaré que te abençoe, que te cubra de bênçãos, de alegria, de felicidade e que te faça feliz, que faça a sua voz, a sua luz ecoar pelo mundo, que você possa ser vista, que você possa ser bem vista, que você possa mostrar para o mundo o que você veio fazer aqui, qual é o seu destino, qual foi a Ori que você escolheu, a Ori da verdade, a Ori da dignidade, a Ori da felicidade, a Ori da prosperidade, e que você possa ter essa representatividade para as pessoas que não puderam chegar onde você chegou. Axé. Então é isso que eu desejo para você, é isso que eu tenho certeza que muita gente do bem de Orixá deseja para você, que é para que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Não desista nunca dos seus Jamais. sonhos, da sua luta, da sua força. E lembra, tudo que você viveu, cada vela, cada banho, cada folha, cada axé, cada reza, continua aí. E que o Oxumaré há de ser vivo na sua vida, ele há de se fazer presente a cada momento e há de te fazer firme, há de te fazer forte. E quem for bom para você, quem tiver o coração limpo com você, há de ficar com você, há de ter a confiança de Oxumaré. E quem não tiver, que o Oxumaré mesmo livre da sua vida, porque é livramento. Então, muito obrigado, eu estou extremamente emocionado com você e eu tenho certeza que essa emoção, eu tenho certeza que vai chegar para quem precisa chegar, vai chegar para as pessoas que precisam chegar, porque você é um ser humano fantástico e você leva a minha fé adiante, você leva o Deus que eu creio, que é o Oxumaré, que é o Orixá, que é o Oxum, que é Xangô. Então que você seja abençoada e eu quero terminar cantando pro seu santo. Sim, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês também que me apoiam, independente das minhas decisões e os trabalhos que eu faço. As pessoas que, de uma certa maneira, sempre me abraçaram quando muitos me tacaram pedra, porque eu não vou generalizar que todos do candomblé foram assim comigo. Foi uma maioria, sim, mas teve aqueles que me abraçaram, se colocaram no meu lugar. E essas pessoas precisam ser exaltadas e agradecidas. Tenho uma gratidão enorme. Espero que o Oxumaré abençoe todos vocês. Mãe Oxum também. Que o povo cigano também brilhe e traga alegria para casa de vocês. Muito obrigada, gente. E obrigada a você, Diego, por acreditar em mim, por estar comigo nessa caminhada, me ajudando, me assessorando, me orientando ao dar os passos certos. Sem você eu não estaria aqui, então eu tenho que te agradecer. Juntos. Meu Axé. pai dizia que Oxumaré e Xangô são melhores amigos. Exatamente. Viu? E seremos assim por toda a eternidade. Axé. Viu? Que assim seja, assim se faça. Axé, assim seja, assim se faça. Vou cantar para o Oxumaré para encerrar em sua homenagem. Ok. Tá bom? Pode? Arrobobui. Toque mi ordena denade. Toque mi ordena denade. Me junto mi Diego rangito no relé. Bereu ni bereu lá na voduna que. Toque mi ordena denade. Toque mi ordena denade. Me junto mi Diego rangito no relé. Bereu ni bereu lá na voduna que arroboboi. Ele te faça feliz. Axé. Toda arrepiada. Chorei. Chorei.